padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, a alegria de estarmos aqui congregados ao redor da Mãe Maria para proclamar a palavra. Essa alegria fecunde nossos corações e nos sustente no caminho, ajudando-nos a compreender a resposta ao chamado de Deus que devemos dar. Compartilhe com seu coração o que li. Disse o sábio: quem esconde as próprias culpas não terá salvação, mas o Senhor terá misericórdia de quem reconhece seu pecado e faz penitência. Suporta a maldade, e isso será uma ignomínia diante do mundo, mas o coração do Senhor está atento aos soberbos para humilhá-los. A humildade merece misericórdia. Faze-te pequeno em todas as obras humanas e serás exaltado acima de todos os grandes do mundo. Tua atitude seja modesta diante de qualquer pessoa e antecipa-te em saudar a todas elas como importantes. Quem se sente elevado por sua sabedoria torna-se pequeno diante dos homens. Mesmo que seja sábio e doutor, só é sábio para si mesmo pelo fato de manifestá-lo. Portanto, a recomendação: ser humilde na tua sabedoria, para que não venhas a inchar por causa dela. Frequenta os bons para te aproximares do Senhor por meio deles. Anda com os humildes para aprenderes seu modo de viver. Que a palavra de Deus, agora acolhida, ao proclamá-la, nos interpele e nos ponha nesta direção e neste caminho. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Amado irmão, amada irmã, o modo de a gente compreender a vida pode gerar pretensões no coração e entendimentos na contramão da verdade, do bem e do amor. Por isso o Senhor chama de hipócritas os fariseus e os mestres da lei. Ora, eram tão importantes. Os escribas eram entendidos da lei, eram grandes intelectuais. Os fariseus eram importantes do ponto de vista religioso e político. São chamados de hipócritas, exatamente porque faltam algo que dá autenticidade e consistência. Um fazer para se projetar, para ser reconhecido. Uma pretensão interior, se considerando sempre diante dos outros como mais importante, talvez por um título, por uma função, por uma circunstância. Jesus, por isso, chama de sepulcros caiados, por fora belos, por dentro cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Por fora aparecem justos diante dos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de injustiça. O Senhor, a dizer assim, está exatamente fazendo ecoar no ouvido e no coração dos seus discípulos a importância de ser transparente, sincero, verdadeiro em tudo que se fala e se faz. E às vezes por interesses, por conveniências, por razões que não são nobres, um jeito de ser e de fazer, enchendo-se de hipocrisia e de injustiça. Hipócritas chama o Senhor aos mestres da lei e aos fariseus, construtores de sepulcros para os profetas e idealizadores de enfeites para os túmulos dos justos. E o Senhor diz a eles para mostrar-lhes a inautenticidade e a falta de transparência.
Disse Jesus, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Confessam que os pais mataram os profetas por arbitrariedade, por presunção, por se considerarem os mais importantes. E Jesus, por isso, os desafia dizendo, completai, pois, a medida de vossos pais. Sois os herdeiros deles. Meu irmão, minha irmã, nós somos chamados, portanto, a compreender o que o Senhor nos chama a viver e a dar uma resposta à luz do seu chamado. Aqui lembro das instruções do São Columbano, um abade do século VII, quando diz, o próprio Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, é a fonte da vida. Por isso, nos convida a irmos a Ele, fonte, para o bebermos. Ele é a fonte, é a referência. Se quisermos, de fato, construir em nós, com envergadura, uma interioridade que seja na verdade, no amor e na transparência. Por isso diz São Columbano, é a graça que nós devemos pedir. Bebe-o quem ama, bebe quem se sacia com a palavra de Deus. Quem muito ama, muito deseja. Bebe quem arde de amor pela sabedoria. Vamos pedir a graça de nos aproximarmos sempre de Cristo e de fazer dele sempre a referência mais importante de nossa vida, para que nós sejamos uns com os outros autênticos, sinceros e verdadeiros. Supliquemos esta graça pela intercessão da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.